O meu nome é Altair José Anzilheiro. Na verdade, a gente veio por etapas, né? Porque nós morávamos em Lagoa Vermelha, no município de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, junto com a família do pai, né? Que fizeram uma familhona. E o meu pai já veio para Nova Prata quando Nova Prata ainda não tinha nome, era apenas uma comunidade a se formar. E isso em 59. Aí ele adquiriu um terreno aqui na costa do rio Jaracatiá, próximo ali das águas, onde eram aquelas águas minerais ali embaixo. E daquela data em diante, ele passou a vir seguido para cá, e eu fui um dos que vim de carona com meu pai, na verdade, embarcado de ônibus até Dois Vizinhos. E a partir daí a gente veio de a pé, de Dois Vizinhos, pela Boa Esperança, que já era um povoadinho, em relação a Nova Prata, a Boa Esperança era um povoado já organizado. E em 1960, então, o que a gente veio fazer? A gente veio para colher as lavouras de 59, que já estavam ponto de colheita, que era milho, né? Muito porco solto como safra, né? Também. E para construir uma casa para morar em cima do referido terreno, né? Era uma área boa, bem grandinha, né? E também nessa mesma propriedade a gente ia construir um cômodo a mais para colocar um moinho, porque tinha queda de água, né, no moinho. Quando a gente chegou ali, se deparou com um cenário um pouco diferente. Um caseiro que nós tínhamos ali esgarou, fez coisa errada. E por consequência disso, a gente veio morar aqui onde nós estamos agora. Por quê? Porque o dinheiro que nós tínhamos no bolso do meu pai e meu, o pai que tinha o dinheiro no bolso, eu era um piá de 15 anos e meio, era para construir lá. Mas aí a gente ocupou para comprar a propriedade aqui. E com esse impasse que deu, o pai foi de volta para o Rio Grande, na família, para assim que pudesse trazer a mudança. Então, em 60, já era 1960, em maio, e demorou, levou lá uns quase 90 dias para ele vir com a mudança. E eu fiquei de parada na casa do seu José Iscariote, que já tinha uma casa aqui, próximo aí, né? Nessa localidade, chamávamos na época de Linha Vieira, né? Mas só tinha duas casas. O José Iscariote e o Lândio Cardoso da Silva, que tinha recém também construído uma casinha ali recente para morar. E em Nova Prata tinha algumas coisinhas ali, algumas casinhas, e a gente lembra os pontos, né? Quando a gente chegou de Dois Vizinhos a pé, de Dois Vizinhos até na Nova Prata, foi um dia inteiro, um sábado de manhã, a gente pousou na Florísida, ali na Santa Inês, na casa da mãe dos Conrado. E sem muito comentário, né? A gente foi bem recebido, era um temporal que vinha de chuva naquele momento da parte da tarde, e era puro pinhal, e a gente tinha medo de andar por baixo do pinhal ali, que viesse um galho na cabeça, né? Aí resolvemos parar e pousar, mas dava tempo de vir a pé mais 1,5 km ali, até Nova Prata, mas Nova Prata seria pior do que nós ficar lá, porque não tinha onde se hospedar. Então a gente pousou lá na casa da Florísida, e daí no outro dia cedo, então, depois do temporal, viemos embora. Chegamos em Nova Prata, ali por onde está a casa do Kiko Magazine agora, prédio do Kiko, tinha uma casinha ali que morava um senhor chamado de Natálio. E a gente pegou de lá, saindo de lá, pegando a direita, fomos para lá, até naquela bodeguinha para cá, logo para frente ali, aquela bodeguinha da esquerda ali, era o bolão do Conrado, que era filho da Florísida, e ela disse que lá tinha café. Daí nós tomamos café lá com batata doce e salame de capivara. A gente não era conhecido com isso, né? Ficou estranho o café, mas foi o que deu, né? E aí a gente conheceu Nova Prata até ali naquele dia. Mas como a gente continuou, daí vindo para cá de volta depois, para até no José Iscariote, para daí a gente se dirigir lá no sítio, lá embaixo, era onde mora os piá do Santinho para cima, ali onde que agora é da fazenda do Vianney, ali, porque aquelas águas minerais, dos açudes do Santinho para cima, para cá, até na Canhada Funda, ali onde mora Osvaldo. Era 48 arqueiros o terreno ali, e o caseiro tinha vendido.
E daí como que você vai fazer, né? Tomamos algumas coisas deles, né? E daí foi dado em troca aqui também na compra desse terreninho aqui. E o pai perdeu, na verdade o pai perdeu. Mas o pai deu tudo que tinha lá no Rio Grande, 7 arqueiros de terra escrituradinha, pro dono do sítio ali. E deixou escriturado e viemos para cá aventurando. Mas o caseiro que morava ali era vizinho próximo nosso lá no Rio Grande. Não era próximo do ex-dono da terra, que era o Piva. O Piva era irmão do Fiorinho do Piva, da Nova Prata aqui, é que vendeu essa terra para o meu pai lá. Porque nós já morávamos perto lá da sede Piva, né? E eles eram uma frota de irmãos, né? E aí então esse Avelino Piva vendeu essa terra para o meu pai em troca da terra nossa lá. Até porque esse caseiro, ele era nosso vizinho, ele era, para nós lá, ele era gente boa. Mas como ele ganhou a chance de vir ali morar numa terra que era do Piva, a gente não entende até hoje por que ele foi trair o Piva. Mas ele acabou não traindo o Piva, traiu o meu pai, que tinha feito um negócio na boa fé lá como Piva, dado escritura, e aqui não tinha documento. Chegamos aqui, o Piva não pôde fazer nada, a não ser tirar uma vaca dele, uma junta de boi, e cancelar 60 conto que estava em haver ainda, 60 conto do comprador que morava em Beltrão. E que daí esse comprador, um ano depois, pagou meu pai os 60 conto. Então, mas a consequência daquilo foi a vinda minha de morar aqui, daí eu vim roçar o mato aqui, fiquei parando ali no Iscariote. Tinha um rapaz solteiro aí que parava com ele, que era cunhado do José Iscariote. Você lembra bem dele, é o Nildo Calegari, que morava até esses dias para cima do Couso ali. Agora ele está lá no Salto. E daí nós vinha roçar aqui, limpar, vinha por um careiro ali, porque não tinha essas estradas, que era mato. Aqui tinha um pedaço que era derrubado o mato já, mas era capoeirada, né? Que, o grandival alto, cobra velha enrolada no chão, assim, embaixo das tranqueiras de gaiada, né? Era difícil. As dificuldades não eram tão grandes. É assim, o que tinha é que, todo mundo sabe, não tinha estrada, não tinha telefone. Qualquer notícia que você quisesse dar para alguém tinha que ser por um bilhete escrito, e alguém tinha que ser o portador, porque não tinha correio, não tinha organizações, não tinha ainda estrutura nenhuma de cidades, né? Então era tudo, e a maioria de a pé, né? No máximo de a cavalo, das pessoas de a cavalo, quanto de charrete, mas a charrete demorou por causa das estradas. A charrete também precisa de estrada. E não tinha estrada. Então a gente lembra bem que a estrada de dois vizinhos a Boa Esperança era boa. Boa Esperança até Nova Prata era careiro, picada. Era tudo valetinha assim, que os cavalos passavam e faziam a valeta com o próprio casco. Coberto de mato, coberto de Criciúma, Taquaro Sul, Taquaral, né? E a gente varava por baixo, então sempre aquelas potes de água. Tinha que pisar em cima das lombadinhas para não se sujar tudo, né? Senão, porque dentro das valetinhas, embaixo do mato, inverno, mês de maio, já era quase inverno, tinha muita umidade, era difícil até para caminhar. Então, para chegar até ali na Boa Esperança foi fácil, dali para cá que foi mais difícil. Quando a gente chegou aqui no Natálio, que eu falei, ali na casa do Magazine ali, essa rodovia de hoje aqui tinha sido recém-aberta, fazia poucos meses que o Paulino, pai da dona Zilda, foi quem abriu essa estrada com o trator da Cango, de Francisco Beltrão até Novorá. Ele foi quem abriu em 59, logo depois que parou a Revolução de 57. Que meu pai veio em 59, veio em 58, mas daí não deu coragem de fazer negócio, em 59 fez negócio, e nos anos 60 que a gente veio morar para cá, mais por causa da questão da revolta de 57, dos colonos, com os jagunços aí e tal, que ainda existia aquele mal-estar, né, da briga, dos combates, das desavenças. Vale dizer que ali onde tem a casa do Miseski hoje, para baixo do José de Alencar, tinha uma casa que era da Cango e que era também reduto de algumas pessoas que eu não sei esclarecer se eram do lado dos colonos ou do lado dos jagunços, mas que era da Cango.
A Cango é como se fosse o INCRA, um órgão do governo que trabalhava com uma área fundiária, que seria, no caso, legalização das terras, repasse dessas terras. Mas como havia muita contradição entre colono e jagunço, e exploradores, pessoas até de bom índole que queriam criar alguma coisa dentro da propriedade para sustentar as famílias, havia então também essas desavenças, né? Porque alguém queria tirar proveito disso, né? Vender, ganhar dinheiro. Quanto a as brigas, eu não posso me envolver na história porque a gente só tem livro, né? Até inclusive eu fui para Brasília, no Congresso Nacional, quando foi registrado o livro da história de 57, aqui dos colonos, para ser material de aula hoje. Então deve fazer o quê? Uns 6 anos, 7 anos que eu fiz isso. E a gente tem livro por aí, da história da revolta. Mas a revolta em si nós não participamos, nem meu pai, nem eu, nem os que moravam aqui daquela época para cá, mas foi alguns que moravam dali para antes, né? 55, 58, por ali. Restava, por exemplo, aqui, que dá para lembrar, o Setembrino Tomasi, mas na Boa Esperança, que a família deles era Boa Esperança, os Tomasi. No Ouro Fino aqui tinha os moradores ali que diziam ser conhecedor. Era a família Pompeu. E a gente lembra que quando veio de lá, moradores aqui, né, aqui perto, era o Emílio Cerniak, que ainda está vivo até hoje, tem 97 anos, mora aqui no Pio X, ele é sogro dos Escalcão ali, né? Ele já morava na divisa do município de Nova Prata hoje com Salto do Lontra, logo para cima do Ouro Fino. Ele morava ali, tinha uma bodeguinha. Mas como aqui não tinha estrada, a gente dava a volta lá pelo Pedro Brandão, lá em cima, descia para ir lá no Ouro Fino. E a estrada do Ouro Fino para vir para cá não tinha, ela estava só até ali no Cleu. Até ali no Cleu, logo para cima, ali onde mora o da Maia, tinha estradinha de lá para cá. E daí aqui nós abrimos depois, eu, Nilo Calegari, Armindo Bissotto e outras pessoas, a gente traçou umas picadas e logo virou estrada, porque as roças que o povo ia fazendo já ia abrindo espaço para que a estrada se tornasse um caminho mais leve, que não fosse dentro do mato, porque onde fazia lavoura, daí era mais fácil você traçar o caminho, né? Então, a gente tirou até gente retalhado de foice ali, de briga e tal, né, em cima de caretinha de cavalo e coisa, mas meio, como diz o ditado, a caretinha meio pulando por cima dos tocos e de Taquarussu, de chincho, né, vara, que não tinha sido cavocado ainda a estrada. Hoje o pessoal tem uma consciência totalmente diferente, mas tem um espírito também muito mais secreto hoje. Naquela época era muito espontâneo. Se fosse para ir para briga, era pá, bufo, uma cara a cara, né? E daí era dentro da própria amizade haveria facilidade para uma desavença, né? Mas é porque um dizia isso, o outro dizia aquilo, em função do quê? Tudo girava em torno da propriedade, porque a maioria das brigas era divisa de terra, áreas de terra, ali pertence para mim, lá é para o meu fulano e tal, né? E assim daí iam para o gatilho, né? Assim deu muitas, que a gente não consegue fazer assim um relato de se foi antes ou se foi depois, essa ou aquela, e com quem foi os nomes, porque havia assim algumas famílias que eram revoltadas, né? Essa dificuldade a gente enfrentou aqui, e a gente nunca se envolveu com isso, não era de briga, a gente era de carpir, de derrubar mato, de fazer de inchada as lavourinhas, então a gente nunca se envolveu com esse tipo de coisa, né? Mas é uma lembrança assim ruim que a gente tem dentro de si próprio quando lembra, que são fatos lamentáveis, né? Mas que não tinha como evitar por conta de algumas pessoas do bom índole, né? Porque
eles eram a maioria, né? E eram a maioria, só que assim, no barulho, mas no serviço, os bons eram a maioria. No trabalho, no progresso, os bons eram a maioria. E esses atrapalhavam. Então isso foi lá nos anos de 61, 62 foi horrível. 60, né, que a gente participou ali de maio para cá, 8 de maio para cá, né, que é quando a gente chegou aí. E então o resto de 60, 61, 62 já as coisas andaram se acalmando um pouco. Eu tive, não sei se o privilégio ou a desgraça de ser incorporado no quartel também em 63. Aí eu vivi lá quase que 2 anos por causa da Revolução de 64. Daí a gente ficou lá no quartel prestando serviço, né, como oficial, porque na verdade eu tinha curso de cabo, mas não era oficial, né. Aí com a revolta a gente teve que ficar um tempo a mais, aí tirava serviço de oficial de dia lá, armado, dentro do quartel. Mas era por causa da revolta do Brasil, daí é outra questão, é outro assunto. Embarcamos dezenas de vezes nos caminhões do porcadeiro do Fiorinho do Penso, que levava porco para São Paulo naquela época. Porco, aliás, que saía daqui de Nova Prata, tocado pela estrada e que ia bater lá em Beltrão, lá em Marmeleiro, né? E que daí carregavam nos caminhões e... Sim, tocado, um cavaleiro na frente, soltando grãozinho de milho, 80, 100, 200 porcos, 2, 3 cavaleiros atrás, e ia embora. Porco de 150 quilos, 180. Mais, né? Tinha os pontos para tratar, para posar, né? Tinha os pontos que eles paravam nas beiras de sanga, né? Davam água, tomavam, tratavam, no outro dia seguia. Então era assim o transporte. Tanto é que quando eu falei no início que tinha porco de safra no nosso milho lá, era mais ou menos uns 200 cabeças, né? E os porcos eram do Antônio Vieira e do José Iscariote, né? E eram para ir para lá, né? Assim. E a gente embarcava lá no quartel, no caminhão que embarcava esses porcos para ir para São Paulo, para ir para a briga lá, para Joaçaba, para puta que pariu, mas não fomos nunca, né? Não fomos, graças a Deus, né? E daí o pessoal se acalmaram, porque nós ia só morrer, né? Não tinha o que combater, não dava em nada, né? Então, e se for falar assim, digamos, de coisas agora um pouco melhores de Nova Prata, tem muita coisa boa em Nova Prata. Primeira coisa, Nova Prata é rica de água. Uma mãe de água. A astera daqui de Nova Prata é a astera mais poderosa do mundo, né? O sudoeste, a região nossa aqui, é a astera melhores do mundo, né? Então dá para considerar que nós estamos morando aqui num céu de produção. Que tudo que se planta dá. Falta vontade às vezes, ou quem plantou até hoje não decepcionou nunca. E o que a gente teve de gratidão com isso e tudo, está vivo até hoje, né? Eu, nos dias de fazer 80 anos, cheguei aqui com 15,5 e apreciei, por exemplo, todo o movimento de desmatamento aqui da região, não só de Nova Prata, mas da região. Salto do Lontra já era um povoadinho, né? Não era município ainda, mas era um povoadinho. A gente se alimentava indo no moinho lá no Salto do Lontra, até que veio um moinhozinho ali no Santa Inês, ali no Cantilho, ali para baixo do Valdir de Pauli, um pouquinho ali, que entra lá pro Velho Tioqueta ali. Foi o Cantilho, botou um rodãozinho ali e a gente ia no moinho para moer milho ali, e descascar arroz. Mas isso a gente viveu um período curto, que tudo foi muito rápido. Entre 61, 62, virou de imediato uma população bem elevada já no município, a ponto que, se a gente for falar, a gente contava ali 14, 15 caminhões que passavam por dia, tudo caminhão daquela época, caminhãozinho velho, né? Mas com 2, 3 mudanças em cima de cada carroceria, que vinha de fora, que vinha do Rio Grande, de Santa Catarina, de outras regiões, que vinha para Nova Prata. 14, 15, 18 mudanças por dia passava nessa estrada ali, a gente trabalhando na parte da estrada enxergava. Então foi tão rápido assim a evolução que
fecha com aquilo que eu estou dizendo. A região é muito rica, é muito boa. É água, é terra, era matas, era tudo que plantava dava. E nós vivemos aí uma maravilha também com gado, né? Pecuária, foi muito bem desenvolvida a pecuária na região, principalmente na costa do Rio Iguaçu. Teve muito gado ali. Do senhor aqui, a principal fonte de renda era a lavoura? Sempre foi a lavoura, tudo manual, só da mão. Do Cerote comprado do velho Seralha, depois que nós já estávamos aqui, o Seralha botou uma bodeguinha do lado da bomba ali, que ele vendia petróleo de cima da caminhoneta, não era bomba. Quando o Seralha estava lá no Rio Paloma, no Rio Grande do Sul, mas já tinha aquele lote onde está hoje o posto ali, eles vinham de lá com a gasolina em cima da caminhoneta, em cima dos tambor. E vendia gasolina para nós, para todos que precisassem ali. Mas isso até nós demoramos para usar gasolina, porque nós não tínhamos motor. Era tudo do manual, mas ele trouxe serrote também. De serrar para derrubar árvore, para fazer tora, fazer lenha, fazer palanque. Então não era só mais no machado. Depois que o Seralha veio, tinha serrote para os colonos comprar. Ali ele que vendia. E isso foi a abertura do progresso. Começou com Seralha, começou com Boaventura Fausto, botou uma bodega ali onde está aquele lote vago do Demenec, para cima da padaria. Ele botou uma bodega ali, e ali nessa bodega tinha o falecido Vanilton, que era meio da família, que ajudou, o Valdir, aquele Valdir do esporte, morava logo para lá do Savanhago ali, agora esqueci a assinatura dele. Ele foi muito envolvido na criação do Pratense lá em cima, até o Valdir. E eram os empregados do Boaventura. E o Boaventura, com aquele bodegão, ele era ligado aos irmãos dele de Francisco Beltrão, que eram já comerciantes lá de muitos anos, que compravam produto. Aí levavam produto daqui com um caminhãozinho, um Chevroletzinho antigo, levavam 80, 100 sacos por vez, né, porque a estrada não permitia carregar 120, que era a potência do caminhão, tá? E carregava 80, 90. Logo na sequência, a Nova Prata teve alguns caminhões também que puxava lá para Cibrazen de Francisco Beltrão, 80, 90 sacos, porque tinha que encorentar, tinha que desencorentar, porque patinava, porque atolava, tinha que rebocar. Se for citar algum caminhão, por exemplo, Pedro Ultramar deveria de falar que eu muitas vezes fui de carona com ele. Quando eu estava no quartel, eu vinha para a casa do pai, que morava aqui, né? E aí, às vezes, ele ia para Beltrão. De madrugada, a gente saía daqui meia-noite para chegar lá às 8h30, 9 horas da manhã, né? E para ele encostar na Cibrazen. E daí eu ia reto para o quartel. Eu já fui até, na época, de a pé daqui, no domingo de manhã, até Francisco Beltrão. Tinha que estar no outro dia cedo lá para a formatura, das 8 horas. Então, meu pai tinha um filho que estava doente e fui internado em São Paulo. E daí passou lá e pediu para o tenente, supercomandante, para me mandar para casa para ajudar a derrubar mato, ali onde está meu potreiro ali em cima, que o meu irmão sozinho não dava conta, porque tinha que puxar o serrote, né? Aí eu vim uma semana. Daí eu fui no domingo de manhã, conheceram a semana, de madrugadinha daqui com a maleta, umas comidas na mala e fui embora. Até Beltrão a pé. Mas cheguei em tempo. Cheguei na casa de uma lavadeira que nós tínhamos lá, que morava aqui, era gente boa e tal, a gente pousou na casa da viúva, da velha, tinha a família deles, tudo, eram daqui. E daí, no outro dia cedo, eu estava no quartel. Eu construí aqui em 84 e nós construímos ali em 1960, né, ali onde está a casinha dos terneiros, ali nesse buraco para cima, dali para cá. Ali era a casa que foi construída para o pai e a nossa família morar, mas o pai tinha 12 filhos, né? Nasceram 2 aqui, nessa casa ali nasceram 2 filhas mais novas do meu pai. Uma mora em Aripuanã e casou com o Rosseto de Santa Isabel, e que é a mesma que estava junto com a minha mãe no dia do acidente da morte dela na avenida ali, que o Fusca bateu na patrola e daí o Fusca caiu em cima da minha mãe, para baixo do Couso, bem na frente daquele armador de televisão ali, do Margutti, mas não era o Margutti ainda, era bem antes, né? Foi em 71, dia 17 de março
de 71, que houve esse acidente. O Fusca era um Fusca de para-choque redondo, que era do padre Davi, que vendeu, e daí alguém tinha ali, o Dalo comprou. O Dalo era um fotógrafo da Nova Prata. O Dalo saiu dali de madrugada, dali da Santa Luzia, para ir para a casa do pai dele, ali na linha Mataégua, ali no Choqueta. O pai dele morava por lá debaixo. E daí deu de encontro com o pneu da patrola. A patrola do DR, que tinha patrolado o dia antes ali, ó, que ia subindo com 3 patrolas. Deixaram 2 no Brandão. E daí voltaram para pousar em Nova Prata com uma. No outro dia cedo saíram dali do posto do Egídio com a patrola abastecida. Estavam ali na Zilda, de lá do fundo até ali na Dona Zilda, na contramão. E o Dalo vai daqui para lá, bateu no pneu de dentro. Em vez de bater no pneu do barranco, bateu no pneu de dentro da estrada. Camboteou por cima, caiu em cima da minha mãe lá no outro lado da estrada, que estava andando a pé com a minha irmãzinha. Com 4 aninhos, 5 aninhos. Mas se salvou ela, né? E a mãe não, né? A mãe levou 7 dias e faleceu. Né? Ficou em coma, né? Então foi em 71, foi um episódio, foi uma das dificuldades que a gente também viveu, né? Tinha hospitalzinho ali com o Dr. Cazu, mas não tinha recurso nenhum, né? Era só hospital e a vontade do Cazu, que era muito boa. A vontade do Cazu. Mas ele disse, foi bem franco, não tem o que fazer, se mexer, se levar para Beltrão não vai adiantar, se levar para Curitiba nós não temos recurso, né? Na época ninguém tinha recurso para tal. Aí ficou 7 dias, 7 noites ali na agonia. Mas aí, vai fazer o quê? O padre Davi estava junto no quarto, na hora que faleceu, e a gente viveu esse drama, né? E ficou difícil para o meu pai, tinha 3 menores ainda, né? E 9 anos depois, daí meu pai também faleceu, que foi em 79. Aí o juiz me nomeou eu de tutor dos 3 menores, né? Mas eu já não morava mais aqui, eu já tinha casado. Eu já era presidente do sindicato de Salto do Lontra, que pegava Nova Esperança, Boa Esperança, Nova Prata, era una, né? Então eu morava no Salto e a gente cuidou do pai um tempo, ali uma guerada, mas o pai faleceu vítima de câncer lá no Erasto Guiartes. Outra dificuldade também, de dentro da família, né? Mas quanto aquilo que eu estava falando, falar do bom de Nova Prata, eu não sei se eu lembro de 1/3 daquilo que a gente ajudou. Porque a gente sempre se envolveu, meu pai já sempre se envolvia na questão da igreja, né? E sempre levava em consideração os filhos para ajudar. E aí a gente ajudava lá na igreja. Eu quero dizer que eu fui um dos primeiros que ajudava a rezar o terço, Ave Maria, Santa Maria, no lado das bombas do Ceralha, ali hoje. A primeira igrejinha, em 59, 60, 61, era feita de madeira lascada. E daí tem uma pessoa ainda viva ali, que é a Adolfina, a mãe da Adriana, que também rezava o terço e ajudava a cantar. Então a gente participou ali da fundação da igreja melhor, um pouquinho mais para cima, onde é a praça hoje. Onde é a praça hoje, a gente construiu uma igreja ali com madeira serrada, e a gente botou participação da família lá, o pai botou e nós ajudamos nisso aí. Já era então madeira serrada, mas tinha muito toco, né? E esses tocos eram enormes, a gente cavocava no sábado, se reunia, fazia mutirão da turma da época, no machado, na picareta, no carinho de mão para tirar o cavaco. Isso a gente ajudou a construir os locais e a praça da Igreja Matriz. E nessas construções que você perguntou, a gente criou o sindicato em 71, Nova Prata. Mas nós começamos em Londrina com o primeiro sindicato no Brasil, rural, em 1960. Em 62, em Francisco Beltrão, com Germano Mai, o primeiro presidente. Aí em 71, Salto do Lontra, com José Joaquim da Rosa, de Nova Prata, Altair Jancilheiro e outros por aqui, que podia citar o nome dos 12 que foram os primeiros eleitos. E ficamos 9 anos, e nos últimos 3 anos eu fui o presidente desses 9 anos, 3 mandatos, né? E aí o povo de Salto exigiu que eu fosse morar lá. Eu ganhava livre, me dava o carro e moradia. Aí é óbvio que eu tive que abandonar o que era meu para fazer isso. Mas na época não tinha prefeitura, não tinha posto de saúde, não tinha hospitais, não tinha laboratórios, não tinha nada.
quem fazia isso era o movimento sindical, que não era a função do movimento sindical. Não seria. A função é reivindicar, representar. Mas como nós estávamos envolvidos em N atividades, então essa é uma das coisas que eu ajudei a construir com muita dificuldade. Abandonei tudo que era meu, inclusive a família, praticamente, mas para assumir isso. E a gente construiu muitas vidas, nós salvamos, porque nós montamos 2 laboratórios, 2 gabinetes odontológicos, 2 ambulatórios, e nós atendíamos mais ou menos 120, 150 pessoas diariamente, entre Salto do Lontra e Nova Prata, só de consulta. Fora os exames de laboratório, fora os 2 gabinetes odontológicos, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com um convênio com o Fundo Rural, que daí nós criamos o Fundo Rural. O Altair foi um dos que correu para Porto Alegre para ajudar a aprender o que é fazer o bloco de produtor rural. O Altair correu para fazer isso. E a gente trouxe isso para o Paraná também e criamos o Fundo Rural para poder enquadrar o nosso associado, o nosso trabalhador, independentemente se ele era empregador ou trabalhador, no direito de um internamento no hospitalar, que daí logo mais tarde hospital em Salto do Lontra, ou Beltrão, nas cidades maiores, e aí a gente foi aos poucos conseguindo essas conquistas, né? Então dentro da área sindical, eu acho que nenhum prefeito fez hoje, aqui em Nova Prata, e muitos anos irá para imitar o que nós fizemos naqueles 9 anos só com o sindicato. Porque não tinha ajuda de ninguém. Era do próprio agricultor, era da própria diretoria, era esforço nosso. Nós tivemos um momento que os habitantes não era estimado pelo IBGE, mas Nova Prata chegou a 18 mil habitantes. Nós chegamos a ter 24 mil habitantes Salto do Lontra. Para hoje dizer que nós não temos mais ou menos 25, 26 em tudo, entre Nova Prata e Salto do Lontra. Vamos dizer que nos anos 90, eu vou te citar que nós criamos um sindicato em 71 e eu entreguei em 80, dia 26 de fevereiro de 80. Então foram 9 anos e alguns dias. Esse foi o período mais, digamos, eu acho que revolucionado da região na questão organizações sociais, porque aí entrou a briga política partidária, que daí as trocas de prefeito, o povo, os agricultores já estavam mais conscientizados dos direitos que tinham, graças ao movimento sindical. Porque a gente participava muito de treinamentos, cursos em Brasília, em Porto Alegre, em seminário, em Curitiba, e trazia e fazia reuniões nas comunidades. Eu cansei de fazer reuniões aí nas comunidades de Nova Prata com 200 pessoas, num São João do Vorá, numa Nova Vitória, de encher o clube daquela época, que ficava gente fora. No Ouro Fino não cabia no pavilhão de pessoas, que eu fazia meio-dia, uma reunião de uma manhã inteira ou de uma tarde inteira, orientando o que eram os direitos sociais, na área fundiária, na área trabalhista, na área de direitos jurídicos, que nós tínhamos assessor jurídico. Nós tínhamos 2 funcionários aqui na Prata e 2 lá no Salto do Lontra, que cadastrava, fazia o cadastro do INCRA, das terras, de todo mundo. Era o sindicato que fazia, era nós que pagava. Aqui nós pagava o Bianchini, que era filho do Florencio aqui de baixo, trabalhava aqui. Lá nós tínhamos o Pedro Balsanello, tinha mais outro funcionário, lá no Salto do Lontra, que fazia os cadastros territoriais rurais dos produtores. Hoje você vai, com uma facilidade de 1 minuto, tu chega num computador e tira. Na época era tudo escrito manual, respondido casinha por casinha, né? Então era muito papel, era muita mão de obra e era muito serviço e nós tínhamos que pagar esses funcionários. E era com o dinheiro do próprio agricultor, não tinha ajuda de governo. Principalmente porque nós vivíamos, cada 15 dias, uma fiscalização, principalmente o presidente, né, dentro da sede, do serviço do Exército, do CNI, do Exército, que vinha investigar o que nós estávamos fazendo. Então a gente tinha que assinar uma ata para eles, que era um cabo e 2 soldados, que vinha sempre, né? Eu tive essa facilidade, porque eles vieram, quando eles vinham me visitar ali, eles eram bem mais novos do que eu de quartel. Então a gente já era, como diz o ditado, conhecido velho de quem era militar,
e chegavam ali com aquela franqueza com a gente, e eu também tinha franqueza com eles, e fomos muito bem, graças a Deus. Nunca tivemos um problema assim de censura, por causa do regime militar que nós vivemos, né? De 64, foram 20 e poucos anos, né? E aí foi um caos, foi exatamente nessa época. Então esse momento foi o momento que eu acho que a gente revolucionou Nova Prata, a região sudoeste. Eu tive a oportunidade de representar as cooperativas também, na OCEPAR, em Curitiba, representei o Paraná em Brasília, dentro da OCEPAR. A OCEPAR é a Organização das Cooperativas do Paraná, porque nós criamos também em 71 a Candu, 2 vizinhos. E eu não fui sócio fundador dos 22 que funda, né, mas que foi fundada com 80, já no primeiro dia. E eu tive um número de 160 e pouco lá, como enquadrado, porque eu enquadrei como sócio de Salto do Lontra já alguns dias depois, mas como se fosse um fundador, porque a gente articulou para que isso acontecesse dentro das organizações sindicais, com Doizinho, com Verê, com São Jorge do Oeste. Nós tínhamos também, na época do sindicato, um programa que criamos, a Rádio Educadora de Dois Vizinhos, e isso a gente pode dizer com orgulho, que nós, sindicato, criamos a Rádio de Dois Vizinhos, a Educadora do Pagnoncelli. Foi financiada não, mas escorada pelo movimento sindical, e nós tínhamos 1 hora por domingo para trabalhar lá dentro, no gabinete, no microfone, e às vezes a gente estava em 4 lá, o presidente de cada sindicato. E às vezes a gente estava em 2 ou em 3, às vezes estava só 1. Quando ia só eu, por exemplo, de Salto Lontra, não vinha Verê, não vinha São Jorge e não tinha o presidente de Dois Vizinhos. Em função da evolução das coisas, havia muita viagem para fora e todos nós se movimentávamos muito. Às vezes tu fazia 1 hora de programa radiofônico sem parar de falar, né, na frente da câmera lá, do microfone, porque tinha material de sobra para você divulgar e não dava conta. De tanta conta. Então, coisa que a gente ajudou a construir foi: aqui a propriedade. Na igreja a gente sempre foi o primordial de todas as ações, e quando foram convidadas por alguém para prestar serviço a vida inteira. Me tiraram do quartel para jogar as telhas em cima do telhado da igreja, quando foi construída a 3ª igreja. Foi assim, dava 5,5 metros na sacristia para jogar a telha do chão para o Sareta e os outros que estavam lá em cima pegar. E era pouco que tinha o braço para jogar. Aí meu pai era da diretoria, o Urbano Ultramar, o Kafka, aquele Kutman ali do São João do Vorá. E meu pai disse assim: Guto, eu mando vir meu piá lá do quartel e ele joga para cima. Dito e feito, a gente era saúde, tinha força, era novo, tinha vigor. Aí pede uma dispensa lá para vir ajudar a cobrir a igreja. Aí a gente pediu, o tenente subcomandante era meu amigo demais, eu que engraxava o sapato dele lá. Aí ele me dispensou. Aí eu joguei telha ali uns 2 dias para cima, num muque assim, porque um pouco antes tinha caído uma igreja totalmente armada e deu uma tormenta de noite e derrubou tudo no chão. Foi um pouquinho antes daquela ali que eu vim jogar as telhas. Mas eles armaram a igreja nova, depois daquela de madeira que eu falei que nós fizemos mais para baixo, veio a 2ª igreja, que foi essa que caiu. Eles armou toda a estrutura já lá em cima, a ponto de jogar as telhas, não tinha colocado uma tábua ao redor. Coisa mais linda, tudo madeira de pinheiro, coisa, né, cerada ali com os alemãos, que eles eram protestantes, mas eles ajudavam muito na igreja católica. E sempre foram muito amigos, a gente se ajudava. E a madeira era de primeiríssima. Só que veio um temporal, de certo deu um tornado, né? E eu estava lá no exército na época, mas o pai morava aqui, era diretoria, e caiu a igreja. E Loura, fazer o quê agora? Tem que desmanchar fora tudo e fazer outra. Daí que o seu Gregório Petri e mais alguns colegas dele resolveram encarar, e eles construíram a igreja de madeira, aquela que eu vim jogar as telhas para cima, que era aquela que aguentou até vir essa ali, essa última de alvenaria. Essa é a 4ª igreja. Eu posso dizer que
É muito comprometente a gente dizer aquilo que, digamos, está melhor ou está pior. Mas alguma vivência do senhor. mas para a gente viver, naquela época era mais difícil a locomoção, as comunicações. Então era muito mais trabalhoso. Hoje é muito mais fácil, então melhorou muito nessa questão de locomoção, estrada, meio de comunicação, água encanada, poço artesiano, né, calçamento, asfalto, isso melhorou muito. Na época a gente não tinha isso. Mas naquela época, mesmo com matões, com risco de cobra e outros animais, com todo o serviço que era feito, muita gente que morreu embaixo de árvore, que caiu em cima por acidente, parece que era mais saudável. Dá impressão na gente que era mais saudável o ar, a vivência, o contato das pessoas. Eu lembro que quando a gente ia para o estádio de futebol no domingo de tarde, parecia que ia dar 5 ou 6 pessoas para bater bola ali. Quando via, não, tinha 3, 4 times ali em roda para jogar bola e era tudo amigo, né? E não tinha bebida, não tinha bodega, não tinha nada. Era para se divertir mesmo. Então eu acho que a amizade naquela época, para as pessoas de bom entendimento, de caráter, de participação social, era muito mais contagioso, era muito mais elegante, era bom demais. Eu não falei, mas que dá até para falar, né? Eu só toquei um pouquinho ali dizendo que eu trabalhei três momentos lá na prefeitura. E foi momentos importantíssimos, porque em 97, antes de fechar a barragem da usina, eu assumi a indústria e comércio. Nós não tínhamos uma indústria em Nova Prata. Nós não tínhamos uma indústria sequer. Nós tínhamos a serraria dos Alemão e a serraria do Belé, que estava em decadência porque não tinha mais o que serar. Mas daí, naquele tempo, a gente fez um levantamento do município e partiu para alguma coisa, alguma ação. Óbvio que nós tínhamos dificuldade porque o município não tinha recursos para aplicar naquilo que foi aplicado assim que foi fechado a barragem. Que daí o município ganhou 1.800.000 de indenização pelo 10,8 da área territorial do município que ficou embaixo da água. 10,8 da área territorial do município de Nova Prata ficou embaixo da água. Como compensação, a Copel repassou para o município 1.800.000, isso já logo depois da fechadura das comportas. E aí a gente partiu, eu era indústria e comércio e nós estávamos com a indústria do Vissoto produzindo alumínio lá onde é o mercado do ponto hoje, num barracão do Gringo, que fui eu que ajudei a instalar lá. E uma indústriazinha de bola, que está hoje com o CID, eu instalei aqui em cima de um senhor de Capitão que veio lá pedir para mim lá na prefeitura. E eu falei que o Sadi na época, o falecido Setembrino já tinha morrido. Aí então o Sadi me disse, leva ele lá e mostra as coisas lá e vê como é que é. E se entenda com ele, vê que colocamos ele ali, gastamos lá uns 20, 25 contos do município para ajudar a instalar ele. Foi a primeira indústria que a gente conseguiu montar. E a partir daí nós conseguimos fazer 18 barracões com aquele 1.800.000 na gestão do Sadi. Então pode ser o que foi, o Sadi está no céu, ou onde estiver. Ele era um mão aberta, ele era uma pessoa assim, dócil, boa de você trabalhar com ele. Comigo ele confiava tudo, me deu várias vezes procuração para representá-lo em Curitiba, Pato Branco, Foz do Iguaçu, em grandes encontros do estado. E ele deu carta branca para gastar 1.800.000. E aí nós colocamos o Vissoto aqui. Então aí, graças a Deus, até hoje, né? São 7 projetos. E aqueles barracões que foram construídos de máquina de costura, de prestação de serviço, foi tudo da minha época. Aquele do Pieta, Calçados Pieta, foi o Altair que mandou vir as máquinas de Pato Branco. Nós construímos uma série de outros barracões
que foram para as costuras. Mas daí nós tivemos aquela doação também do prédio da Copel, que é onde é hoje a Ação Social, ali o Banco do Brasil e Cressol, etc. Eu trabalhei 42 anos para a sociedade no geral. E comecei a trabalhar para mim depois de velho. Se for para alguém se queixar de que eu deixei de fazer alguma coisa, foi por impossibilidade. Mas eu não me arrependo de ter gastado minha vida pela sociedade. Eu tive o privilégio de ser secretário do Grande Conselho das Cooperativas do Sudoeste, onde a Coasul fazia parte, que eu também era conselho fiscal deles. Se nós falarmos alguma coisa a mais do que era a riqueza Nova Prata, além da produção de gado e lavoura, nós temos a produção de frango, que ela veio bem mais tarde, mas antes dos frangos nós tivemos uma riqueza de suínos, que daí não era porco de roça, não era aqueles que ia para, né? Suínos mesmo, porco branco, porco vermelho. Nova Prata teve momento de ter 700 produtores. Quando eu assumi o último mandato na prefeitura ali com o Jair, a Secretaria da Agricultura, nós tínhamos 26 produtores de suínos. Lamentável, né? E hoje, daí então evoluiu mais a questão da área leite e diminuiu a área de corte, por causa das águas, né? Mas aumentou o turismo, né? Que daí essa é uma nova atividade, né? Que veio, uma coisa puxa a outra, e então em função de uma piora, mas melhora a outra. Se eu contar para você que eu fiz em 8 meses, eu criei a agência do emprego e do trabalho em Nova Prata do Iguaçu. Diz o secretário da Secretaria do Estado, em Foz do Iguaçu, o cara me chamou do lado da plateia, tinha mais de 1000 pessoas no hotel lá na plateia, me chamou lá na frente para me erguer a mão, para dizer que é a primeira que em 8 meses se cria. Mas eu desmembrei, peguei por Francisco Beltrão, e a chefe de Francisco Beltrão estava do meu lado lá no... Daí eles chamaram ela também, para dizer, não, eu incentivei ele, porque ele sabe das coisas. Em 8 meses eu criei a agência ali, então, levando em conta que a gente já ficou velho também, não pôde mais nem participar, eu pedi para eles me deixarem de fora. Daí continuei ajudando só no Clube dos Idosos lá, que nós ajudamos a construir aquilo lá também, do tempo da dona Cacila, deu seu setembrino, lá na frente do hospital. Eu era indústria e comércio na época, ajudava a custear as coisas, porque tinha uma verbadinha de 2%, 3% do orçamento para a secretaria. Além dessas verbas extraordinárias que vinham, né, que daí a gente aplicava o grosso da coisa. O nome de Nova Prata, ele veio oriundo único e exclusivamente da cor da água das fontes de Nova Prata. Então a fonte de Nova Prata eram as fontes que estão até hoje ali. Hoje já uma parte canalizada, uma parte encoberta, outras ainda sem maiores proteções, lá em cima, perto de onde eram as propriedades dos Sagaz ali. Mas eu lembro bem do nono Sagaz, que era pai do Nato Sagaz, do Miguel Sagaz, que preservava, mas pisava umas tabuinhas que entrava a tabuinha na saída da água, assim, para pegar o baldinho de água das fontes, para fazer alimentação no gancho, na corrente de ferro, lá no burraio. Então, a água tinha a cor amarelada, a cor prateada. A nascente do Rio Prata é a origem do nome do município. Não posso te dizer quem que foi o inventor, digamos, a sugestão de quem que partiu, porque quando eu conheci isso e participei, já tinha esse nome, mas nós jogávamos bola logo para baixo, numa manchinha de grama ali, que daí mais tarde foi construída a olaria. O barro era cor de areia, a água era cor de areia, e o nome era Nova Prata, que era o rio Nova Prata, e Nova Prata era em função dessa cor da água. Daí isso aí já foi bem mais tarde, foi um trabalho do Dr. Dineu Schwartz, ele que eu diga, né, que foi ele que foi o autor da emenda lá no Estado, na Assembleia, para acrescentar Iguaçu, porque tinha outras Nova Prata, tinha a Nova Prata do Rio Grande, que atrapalhava, porque tinha que dizer Nova Prata
do Rio Grande ou Nova Prata do Paraná. Aí então colocaram Nova Prata do Iguaçu, projeto do Denis Schwartz. Porque se nós for falar da criação do município aqui, nós tivemos lá em Salto do Lontro, a formação do município foi em 65 ou 64, Salto do Lontra. Aí nós tivemos aqui em 82. E eu participei de tudo isso, né? Porque a gente votava nos candidatos de Beltrão, que era o doutor Denis, era o Scalco, era o doutor Walter, né? Que eram os prefeitos. Eu trazia dinheiro no bolso da minha calça comum ou da calça militar para trazer para o meu pai para pagar a dona Sunilda, que dava aula ali na frente do Orlando Cardoso. Pegava da mão do prefeito lá em Beltrão, eu saía do quartel, ia lá na prefeitura, pegava o dinheiro dele para pagar a professora Sunilda, porque o meu pai era o inspetor. Naquele tempo diziam, a pessoa da diretoria da escola tinha o nome de inspetor. Aí então, era o cargo, né? Então eu trazia o dinheiro para o pai pagava a professora. Porque é aquilo que eu falei antes, não tinha estrada, não tinha comunicações, não tinha correio, não tinha facilidade. Então tinha que ser por alguém que fosse, né? E daí, se for entrar nesse assunto aí. O Rufino Zamboni me trouxe, no período de 2 anos, ele e o Eliseu, me trouxeram 2 ônibus cada quinta-feira por 2 anos, aqui no terreiro, do José de Alencar, segundo grau. Traziam aqui para me mostrar a minha propriedade, que eu tinha um aviário ali, tinha bem organizado, estava tudo muito legal. Tinha aquele projetinho que eu aprendi no Capitão, ali junto com o Sassá, 10 dias, que estava bem, a chegada aqui estava em ordem, jardinado, tudo até lá embaixo. E aí eu tenho ali uma carada de coisa antiga que a gente mostrava para os alunos. Mas eu fui na época em que eu fiz aquele projeto particular, que é meu, da melhoria da qualidade de água da Nova Prata. É obra minha, cobrada pela dona Terezinha, professora Terezinha, que ela é Bonin, né? Sim. E a dona Luirdes. A Luirdes e a dona Terezinha davam aula para mim, para minha esposa. Nós éramos 42 alunos adultos no ano 2000, no Cristo Redentor. Eu lembro que saiu esse projeto. No Cristo Redentor. E a qualidade da água da captação ali era tão ruim que o assunto na hora do recreio era só a má qualidade da água de todo mundo, né? Dos professores de todas as salas, dos alunos e tal, e que alguém tem que fazer alguma coisa. Aí vamos eleger quem? Aí vai o Gervásio era chefe de máquina. Vai aquela da farmácia ali do Rig. Não, eu não posso, sou empregada. Não, vai o Jura. Não, eu sou mecânico, tenho que obedecer os clientes. E daí, não, quem sabe fazer isso aí, diz o Gervásio e outros, né? E que passou por todas essas coisas é o Anzilheiro. E aí me levaram 1 mês, mais ou menos, me elegendo toda noite, e lá você vai ter que fazer um projeto. Você vai ter que fazer alguma coisa. Aí, durante esse mês, a gente foi mais ou menos basculhando na cabeça mesmo o que era mais crucial na hora ali fazer para poder melhorar um pouco a qualidade de água, porque o gosto era de defecação, esterco. Aí eu me lembrei logo na hora. A Candu tem 400 porcas ali para baixo do galupo, esgotava tudo na sanga. O Jaime Fausto tinha umas 300 logo para cima, esgotava tudo na sanga. Daí eu pensei, eu vou começar da minha propriedade a proteção das fontes, dos riachos, e fui casa por casa aqui na cabeceira, até lá no Tite Grau, que daí morreu logo depois, que são as cabeceiras que deságua lá embaixo, e fui lá no Jaime Fausto, e fui lá nos outros. Primeira coisa. Mas daí eu elaborei um maço de papel, um calhamaço de papel, e o Eliseu, na época, trabalhava no porão lá da prefeitura, como secretário da Educação, datilografou para mim e fez um pré-projeto. Fiz um pré-projeto e eu comecei a distribuir e trabalhar o que estava escrito por mim mesmo, mas ele embonitou, né, deixou em ordem, nas escolas, na Câmara, nos conselhos, em todos os conselhos do município, nos colégios, nas escolas, na Casa Familiar Rural. Eu tive o apoio do Jair, tive o apoio da Emater, tive o apoio das igrejas, todas, e dos colégios. Aí então, quando deslanchou o projeto, o Rufino me pediu para trazer os alunos aqui, 2 ônibus toda quinta-feira de manhã. Na hora do recreio, eles estavam aqui, daí eu dava 40 minutos de palestra para eles ali no porão, sobre o material,
Primeiro mostrava toda a propriedade, aviário, como é que era, o decantador, como é que derreta as galinhas, por que é isso, por que é aquilo. Aqui a caixinha de pegar rato, por que a caixinha tem que ser assim, porque as galinhas não podem pegar o veneno, o rato mora ali dentro. Aí mostrava a cangaia do cavalo, que nós puxávamos a cesto aqui, dos tempos de antigamente, está ali guardado, eu mandei fazer uma nova, como modelo, está ali, por causa da velha, estava muito velha. O manguá de maiar feijão, né, do tempo do manguá, né? E as ferramentas que a gente usava naquele tempo, a máquina de buiar milho, né, para encher o caminhão, para mandar para Beltrão, o ventilãozinho que a gente tinha para abanar o feijão, além do prato, que a gente banava no prato, e maiava no manguá, né? E tantas outras coisas que tem por ali, aquele cabeça de nego, de torar café, eu tinha café também. Daí mostrava essas coisas e mostrava o que podia ser feito para melhorar a qualidade da água lá embaixo. Tinha que arborizar. Aí então tinha que fazer cerca, parda e sanga, para não deixar os animais atravessar dentro, mijar, cagar. A primeira coisa que o animal faz quando vai tomar água é urinar ou estercar dentro do próprio local. E aí ia tudo para a caixa d'água lá embaixo, ia tudo para Nova Prata. Esse projeto é meu, particular, mas cobrado pelas professoras. Aí os professores todos me ajudaram. 2 anos depois eu recebi a visita do secretário, do delegado da Agricultura do Estado do Paraná, aqui no terreiro. Ele e 2 jornalistas. Daquele dia em diante, dali uns 40 dias, depois que ele vieram ali, me entrevistou, fomos lá nos açudes, contei toda a história. Ele me fez pergunta, ele me interrogou, ele me ajudou, ele me ensinou. Aqui no terreiro ele deu risada de mim, me empurrou assim com a mão. Quando ele me pediu o que eu pensava em ganhar e tal, eu falei que nunca pensamos em nada. Pensamos só na qualidade da água. Se for contar as minhas histórias particulares também, tem várias. Né? Mas essa desse projeto ali, eu dava o lanche para os 70, 80 alunos que vinham aqui. A mesa do porão ali tem 3,5 metros. E a avó enchia de tudo, de cima, de ponta a ponta. Botava uma toalha grande em cima, e daí nós entrava pela porta ali que entra o carro, e eu ficava escorado na parede lá num canto, o professor lá no outro canto, e os alunos tudo em pé, porque não tinha cadeira para tudo. Aí, então, agora vocês vão ouvir ele. Mas quando eu desembarcava ali, ele já dizia, vocês vão estar, a obediência é do seu Altair. Aí eu falava ali 40 minutos, 45, mas deixava aberta para eles fazer as perguntas. E eles, assim, faziam perguntas, e eu respondia algumas, outras pedia ajuda, né? Quando não tinha, mas tinha de sobra recurso para explicar para eles sobre o projeto, né? Com certeza, só te agradecer e dizer que para mim não é uma surpresa, mas é um privilégio que o nosso povo aprenda um pouco daquilo que é nosso, que sempre foi do cidadão, que é a natureza, que eu sempre preservo e quero que preservem, e que eu acho que a divulgação daquilo que é bom sempre ela é necessária.